Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Saudações, pessoal. Esse é o nosso curso Dominando o Inkscape. Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Jonathan, eu sou esse cara aí da foto. Sou formado em Ciência da Computação. Trabalho na área de Linux e software livre há algum tempo. Atualmente, trabalho como desenvolvedor web e vou ser o tutor de vocês nesse curso de Inkscape. Bom, o que nós podemos falar antes de falar sobre Inkscape é falar sobre software livre. É muito importante ter algumas definições do que é um software livre, o que você precisa saber para identificar e para diferenciar um software livre de um software proprietário, de um software de código aberto ou simplesmente de um software gratuito. Bom, para esse curso a gente vai ver o conceito de imagens vetoriais, né? Eu vou explicar para vocês o que é uma imagem vetorial, como ela se diferencia do outro tipo de imagem. Vamos falar um pouco sobre a história do Inkscape, suas características. Vamos mostrar algumas artes feitas no Inkscape, coisa bastante fina, bem bonita. Vocês vão gostar bastante. E vamos mostrar como baixar, como instalar e fazer um breve passeio, conhecer a interface um pouquinho, abrir o software, fazer uma forma bem rápida para vocês se familiarizarem com o ambiente que vocês vão estar trabalhando nas próximas horas ou nos próximos dias. Bom, o que é software livre? Para um software ser definido como livre, você precisa de ter o que os teóricos da software livre chamam das 4 liberdades básicas, que é a liberdade número 1, executar para qualquer propósito. Quer dizer, você vai ter o software e poder usar ele da forma que você quiser. O que isso significa? Você não vai ter restrições quanto ao uso desse software, porque a liberdade número 1 te permite que você execute ele para qualquer propósito. A liberdade número 2, estudar o programa e modificar o mesmo. O que significa isso? Se você tiver capacidade, condições ou interesse em modificar esse programa para que ele atenda a algum propósito seu, você tem a possibilidade de fazer isso, porque um software definido como livre tem o código-fonte aberto de forma que você possa modificar ele para algum fim que você necessite. Talvez de alguma maneira você precisa de alguma funcionalidade que ainda não tem naquele software, você pode estar criando essa funcionalidade. A liberdade número 3, redistribuir cópias do programa. Bom, você acabou de aprender a usar um software e gostaria de mostrar para algum amigo seu, algum funcionário seu, qualquer pessoa. O software livre define que você pode redistribuir cópias desse programa para quem você quiser de maneira irrestrita, né? E a quarta liberdade, aperfeiçoar e compartilhar os aperfeiçoamentos. O que é isso? Eu consegui criar uma nova ferramenta dentro daquele software que eu gosto e eu gostaria de disponibilizar essa melhoria ou essa modificação que eu fiz. O software que é definido como livre precisa me permitir que eu faça o distribuimento dessa melhoria que eu fiz, né? Ele precisa deixar que eu distribua isso, a licença dele precisa me permitir isso. Então, quando um software distribui essas liberdades para você, você pode dizer que esse software é um software livre.
O software livre tem suas bases na fundação do software livre, a Free Software Foundation. O movimento que começou isso tudo se chama GNU, que é uma espécie de acrônimo recursivo, que é GNU is not Unix. Isso aconteceu porque no final da década de 80 tinha um pesquisador do Bell Labs, o Dr. Richard Stallman, que estava cansado de tentar resolver algumas coisas na impressora dele e não conseguia. Então ele fundou todo um movimento com bases filosóficas, teóricas e também práticas, seguido de arcabouços legais, que é o caso da Licença Geral Pública, GPL, que o nosso Inkscape, que vamos estar trabalhando com ele, é licenciado sobre essa licença. Esse é o Dr. Richard Stallman, que criou o movimento GNU, que criou a Free Software Foundation e criou a GPL, que é a licença que nos permite essas liberdades. Um software livre em relação ao software proprietário. Bom, software proprietário é qualquer tipo de software que está protegido por uma série do que a gente chama de copyrights, né? São direitos autorais ou patentes e coisas do tipo. Agora, uma distinção que é importante fazer é: um software livre não necessariamente é de graça. E um software proprietário também não, né? Tem várias formas. Por exemplo, aquele software que você instala e que vem com um toolbar que se instala no seu navegador. Você obteve de algum ponto de vista esse software de graça, mas você pagou fornecendo um espaço no seu navegador para aquela barra de ferramentas que muitas vezes traz coisas bem desagradáveis, como propagandas e coisas do tipo. O software livre não trabalha dessa forma, uma vez que as formas de financiamento de um software livre normalmente vai no patrocínio, na doação e outras ações visando sustentar o desenvolvimento desse software. Código aberto nem sempre é software livre. É interessante isso. Como um código pode ser aberto e pode não ser livre? Eu posso muito bem deixar o meu código aberto, mas não permitir, por exemplo, que você modifique o código, ou eu posso não permitir que você redistribua esse código. Eu posso amarrar exclusivamente as ações em cima desse código na pessoa que desenvolve aquele software. Então, ele é um software considerado somente código aberto e não necessariamente livre. Livre precisa obedecer aquelas 4 liberdades que a gente falou antes. Então, a dica que eu deixo a respeito de licenças de software é que você use software livre sempre que possível. Isso porque você não vai precisar de pagar licença, ou em alguns casos piratear o software, ou em muitas situações você vai ter o total controle do software que você está usando. Então, sempre que possível, você deve se utilizar de software livre. Bom, vamos falar sobre imagens vetoriais agora. O Inkscape utiliza imagens vetoriais. O que são essas imagens vetoriais? São construídas baseadas em cálculos. É o mesmo cálculo matemático lá para calcular um vetor é usado para construir esse tipo de imagem. Essas imagens elas podem ser escaladas indefinidamente. O que significa isso? Eu posso redimensionar, aumentar uma imagem indefinidamente, ou no caso, enquanto eu tiver memória para fazer isso, e isso vai ser possível sem perder a resolução da imagem. Você controla uma imagem vetorial por pontos e coordenadas. Você vai definir um ponto A e um ponto B e controlar uma curva entre eles, por exemplo. Uma imagem vetorial oferece uma flexibilidade de criação muito grande porque você tem o total controle
sobre toda a parte da imagem, sobre um todo. No decorrer do curso, quando a gente estiver trabalhando com a forma, criando formas, vocês vão entender bastante do que eu estou falando a respeito dessa flexibilidade na criação dos pontos, das coordenadas e os outros fatores relativos a imagens vetoriais. Uma imagem bitmap, que é outro tipo de imagem que existe. Esse nosso amiguinho que vocês estão vendo aí, o cão, é um exemplo claro de uma imagem bitmap. Uma imagem bitmap, como o nome já diz, é um mapa de bits, de pixels, né? Esses mapas de pixel, eles não podem ser eles não podem ser redimensionados indefinidamente. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui no meu computador com uma imagem finalizada em bitmap e outra imagem em formato SVG, que é um formato vetorial nativo do Inkscape, e vocês vão entender o meu visualizador de imagem e vou redimensionar. Olha, a gente já começa a enxergar os pixels. Se vocês notarem, já tem bastante pixel, a imagem já está começando a ficar quadrada, certo? Isso é o que acontece com a imagem bitmap sendo redimensionada. Agora, no mesmo desenho, em SVG, eu vou escalar ele e olha só, continua escalando e ainda não vemos a presença do pixel. Isso por quê? Porque cada vez que eu aumento o zoom em cima da imagem, ele aumenta o tamanho do vetor, certo? Essa é uma vantagem muito grande de um vetor sobre um bitmap. Vamos entender bitmap versus vetoriais. Bom, cada um ocupa a sua função, certo? Um arquivo bitmap normalmente vai sair, por exemplo, da sua câmera. E um arquivo bitmap aguenta uma compressão muito maior, quer dizer, eu consigo ter uma resolução alta com um tamanho consideravelmente baixo em bytes ocupando dentro do disco, né? Sem contar que é um formato amplamente estabelecido na indústria, então o bitmap tem o seu lugar e o vetorial tá aí nas artes que a gente faz, cartazes, coisas desse tipo, o vetorial também está presente. Então, não diria que é uma guerra entre os dois formatos, acredito que cada um tem o seu lugar. Os softwares de imagens vetoriais mais conhecidos e mais adotados pela indústria gráfica aí é o CorelDRAW e o Adobe Illustrator. O CorelDRAW por muito tempo mandou mesmo, dominou o mercado, mas com o tempo o Adobe Illustrator vem realmente tomando a fatia de mercado e se tornando líder, certo? Porque é um software bastante forte, é da Adobe, que é um império da área gráfica, né, e conta com a facilidade e fontes e tudo. Só que temos alguns problemas nesse tipo de software. Primeiro, são softwares proprietários. Você não tem o controle sobre esse tipo de software. E segundo, são softwares realmente caros. O CorelDRAW hoje está em torno de R$ 1.700. Enquanto eu estou fazendo essa videoaula, eu pesquisei, o preço dele está em torno de 1.700. E o Adobe Illustrator, ele está sendo vendido em um método de assinatura do Adobe Creative Cloud. Você recebe o software, mas paga em torno de R$ 44 por mês para ter acesso ao software, mais algumas funções, fontes e coisas desse tipo. Então, quer dizer, se você precisar de fazer poucos trabalhos, se você for só um estudante, um entusiasta da área de design, é super desinteressante desembolsar essa quantia, enquanto você pode fazer as mesmas coisas com um software que vai sair a custo zero, né? Então,
investir num software livre, nesse caso o Inkscape, é bastante vantajoso. Vamos falar do Inkscape exclusivamente. Bom, ele é livre e é grátis. Quer dizer que você não vai precisar pagar nada para ter o Inkscape instalado no seu computador, certo? E se você quiser contribuir com o código do Inkscape, você tem oportunidade. Uma coisa muito interessante sobre o Inkscape é que se você tem talento para desenhar um gráfico, existem várias competições, inclusive uma muito legal que é para desenhar o próximo splash screen, que é aquele formulários em que aparece antes do software realmente estar em execução, e aquele que aparece antes do software executar foi feito por um usuário de Inkscape, assim como você. Quer dizer, se você tiver talento para desenhar o suficiente, você pode entrar na competição e pode ser a próxima pessoa a ter a sua arte mostrada no mundo todo. O Inkscape é leve e rápido e vocês vão constatar isso assim que instalarem ele na sua máquina. Implementa o padrão SVG. O padrão SVG é o padrão vetorial de gráficos escaláveis. Esse padrão ele é uma espécie de XML aberto. Ele é suportado pelo consórcio W3C e é um formato que vários navegadores modernos, na verdade, todos os navegadores modernos hoje já aceitam o formato SVG. O Inkscape é de fácil acesso, o site é fácil de você entrar, baixar e instalar. E a comunidade de usuários do Inkscape é forte. Se você tiver algum problema técnico ou mesmo uma dúvida de questões de como usar a ferramenta, a comunidade vai estar pronta para te ajudar, porque a comunidade que se forma em torno de um software livre sempre visa ajudar os seus usuários. Essa xícara que você está vendo foi desenhada no Inkscape. Na verdade, nesse print screen ela está em formato de edição ainda. Aqui a gente tem um radial sendo editado, né? E o índice de realismo que os artistas habilidosos conseguem com o Inkscape é espantoso, né? São várias artes super interessantes e eu acredito que você possa ser o próximo a conseguir um nível de arte tão bom quanto esse. Olha só que legal esse copo com Jack Daniels ou esse flash feito no Inkscape. Quer dizer, é possível fazer qualquer coisa com o Inkscape. Na verdade, você pode usar o Inkscape para qualquer projeto de gráfico vetorial que você tenha. O Inkscape é um software que não tem restrições a respeito do seu uso e eu uso o Inkscape e recomendo que você use nas suas próximas produções. Eu acredito que ele tem muito a trazer para você. Agora nós vamos fazer o download do Inkscape, vamos instalar o Inkscape e vamos mostrar algumas formas do Inkscape. Vamos proceder com o download do Inkscape para vocês verem. Aqui eu tenho algumas versões, nesse caso para o Windows, certo? Certo? Então eu vou clicar aqui e o meu download. Vamos lá, cliquei em download, vou esperar o meu download terminar. Vamos proceder com a instalação do Inkscape. É uma instalação bem simples, como a maioria das instalações Windows, baseada em Next, Next, Finish. Vamos aceitar a licença pública GPL. Vamos prosseguir com a instalação. Vamos escolher uma instalação típica.
e depois prosseguir clicando em Next. Depois disso é só esperar o final da instalação. Terminada a instalação, clicamos em Finish e nosso Inkscape está instalado. Bom, pessoal, como eu havia dito anteriormente, vamos fazer um breve passeio pela interface do Inkscape e vamos também desenhar uma pequena forma no Inkscape. Vou mostrar alguns menus, alguns atalhos, coisas simples, mais aprofundamentos nós vamos fazer na próxima aula. Mas hoje sim a gente já vai produzir alguma coisa. Aqui está meu ícone de Inkscape, dei 2 cliques nele e estou esperando ele abrir. Isso não deve demorar muito, como a gente já tinha citado, o Inkscape é rápido e prático. Bom, está aberto o nosso Inkscape. Essa é a interface padrão do Inkscape. Se você já tem familiaridade com algum software de desenho de gráficos vetoriais, você vai ver que é um pouco parecido. As ferramentas, por exemplo, o nosso seletor aqui é bem parecido com o do Corel, o do Illustrator, né? E sempre que você colocar o mouse em cima da ferramenta, ele vai mostrar o nome dela e também o atalho de teclado para ela. Por exemplo, nosso zoom é o F3, a nossa ferramenta de medida é o M, ferramenta retângulo, que cria quadrado, retângulo é o F4 e assim por diante. Para essa nossa primeira forma que eu disse que íamos criar, eu vou precisar que vocês mudem a propriedade do documento, né? A propriedade do desenho que é salvo com documento. Você vai procurar esse ícone aqui, ó, propriedade salva com o desenho, acessível pelo atalho Shift, Ctrl e D, apertado juntamente. Clicando nela, você vai ter acesso a uma gama de configurações que você faz com o desenho. Por exemplo, se você quer o tamanho da página, que por padrão está indicado a unidade de pixels e também o A4, o tamanho da página, certo? Você vai mudar de retrato para paisagem. Veja aqui, mudando de retrato para paisagem, a página agora está em formato paisagem. Nessa pequena lupa, ela vai jogar a página na dimensão que fica melhor para você trabalhar. Se você clicar, você vai notar que ela vai vir para um plano melhor de trabalhar. Eu quero que vocês façam isso. Beleza? Feito isso, ó, vamos lá na ferramenta elipse, acessível com o F5. Você pode criar elipses, círculos, etc. Bom, clica nela. Clicou na elipse. Vamos criar uma elipse bem no meio da nossa forma, certo? Da nossa página. Criamos a elipse. Agora, ó, na nossa ferramenta seletor, vamos selecionar uma cor para ela. Vermelho, escolhi aqui, certo? Se você apertar a tecla menos, você vai diminuir o zoom. Se você apertar mais, você vai aumentar o zoom. Entendam isso porque é um método muito importante você ter acesso a elementos pequenos do seu desenho quando você estiver fazendo artes mais complicadas. Bom, olha só o que nós temos. A bandeira do Japão, não é, pessoal? Nós temos a bandeira do Japão. O círculo vermelho no meio e branco. Uma bandeira bem simples, uma forma bem simples, mas nós já conseguimos fazer o nosso primeiro desenho. Então, pessoal, como a nossa primeira forma foi basicamente uma brincadeira, vamos fazer uma segunda forma
trabalhando somente com as nossas elipses e modificando alguma propriedade dela. Então, primeiro eu vou querer que vocês cliquem, selecionem a propriedade com o seletor. Uma vez que a propriedade estiver selecionada, você vai procurar uma cor amarela, né? Ficando na cor amarela, vamos modificar ainda a propriedade do objeto. Ó, vem nesse ícone, você vai conseguir editar as propriedades do objeto. Clica nele, no ícone de um pincelzinho em cima de alguma coisa, e nós vamos colocar uma cor de contorno. O contorno por padrão tem grossura de 1 pixel. A gente pode deixar maior ou menor de acordo com a nossa vontade ou necessidade. Para esse desenho nós vamos deixar de 1 pixel mesmo a cor. Alterei isso. Eu posso fechar isso aqui e nós vamos usar uma outra ferramenta que é o editor de nós. Mas antes disso, nós vamos duplicar. Duplicar é feito apertando as teclas CTRL e D. Nós vamos duplicar essa forma e vamos diminuir essa forma bastante. Uma vez diminuída, vamos pintar ela de preto. Ficou preto, pintado de preto. Posiciona ela de uma maneira parecida com essa que eu coloquei. Seleciona novamente a elipse amarela maior e mude para o editor de nós. Você pode apertar F2, o efeito é o mesmo. Feito isso, vamos pegar essa alcinha aqui, que é o ponto final, e vamos só subir ela para cima. E olha só, pessoal, o que a gente tem aqui. O Pac-Man, pessoal, é a nossa segunda forma. Agora que a gente terminou a nossa arte, nada mais justo do que salvar o nosso trabalho para poder olhar depois, e vai ser interessante até para vocês verem a evolução do nível de arte que vocês começaram a fazer com o Inkscape. Até o final do curso vocês vão estar fazendo e dominando. Bom, tem duas formas de salvar as coisas. Na verdade, uma forma você vai salvar o arquivo editável, né, que é o SVG do Inkscape, que é o formato nativo dele, e você também pode exportar a imagem. Normalmente a gente exporta um bitmap, como falamos na introdução aí. Então vamos fazer as duas formas. Primeiro, clique em arquivo, eu clico em salvar, ou Ctrl S, como na maioria dos softwares. Escolho uma pasta qualquer que eu queira salvar. No meu caso eu vou salvar na Inkscape Arts, que é onde eu salvo algumas artes do Inkscape. Vou nomear ela aqui de Pac-Man e ela vai ser salva com formato SVG. Então, mandei salvar. Já está salvo, olha só, agora ela se chama Pac-Man. E também vou exportar. Exportar a imagem PNG. Essa é o exportar o bitmap. Quando eu clicar aqui, ele vai perguntar se eu quero exportar o desenho, a seleção ou a página. Eu vou colocar aqui que eu quero exportar o desenho. Quando eu clicar em exportar, ele vai mandar para um local personalizado, que é onde está o meu documento, né? No meu caso, ele está se chamando pacman.png. Bom, está salvo o nosso arquivo, o nosso documento lá dentro, para ver se realmente está salvo, se está tudo certo. E é Inkscape Arts. Está aqui, ó, o meu Pac-Man
de Matemap, que quando eu redimensiono ele, ele faz o que o bitmap deveria fazer. E está aqui o meu Pac-Man SVG. Mandar abrir com o Inkscape. Se ele abrir, nós vamos ver ele da maneira que a gente deixou. Olha só, o nosso Pac-Man é redimensionar ele indefinidamente. Vantagens do nosso formato SVG. Bom, é isso, pessoal.